Bom dia, rapaziada. Eu tô um tempinho sem gravar vídeo, então eu decidi que eu ia fazer um projetinho bem legal de cutelaria pra vocês. E a priori eu pensei em fazer uma pequena faca de EDC forjada. Eu queria que ela tivesse a textura forjada no dorso dela inteira, inclusive no dorso do cabo, porque eu também queria forjar nela um pequeno anel, como se fosse um anel pra passar o dedo mindinho ou o dedo indicador, semelhante às kunais ou carambites, mas que no fim das contas na realidade é mais um detalhe estético do que qualquer outra coisa. Eu não acho que é tão útil assim. Mas é bonito e isso já é motivo suficiente para eu forjar. Mas vocês provavelmente já notaram, vendo ou pela thumb do vídeo ou pelo título dele mesmo, que eu acabei mudando os planos nesse projeto no meio do forjamento. Quem faz faca aqui, principalmente forjamento, sabe que no meio do processo às vezes o aço meio que pede para se transformar em uma outra coisa e você sabe que o resultado final vai ficar mais legal do que se você continuasse com o seu plano inicial. Mas enfim, a primeira etapa do forjamento é forjar justamente o anel que eu citei agora há pouco e para isso eu vou isolar esse material no meu martelete usando uma ferramenta de pena, uma ferramenta de meia cana. Nessa época eu ainda não tinha feito a restauração e upgrade no meu martelete, que eu inclusive fiz aqui no canal, o link vai estar no card na descrição, para caso você queira assistir. Então eu acabei tendo que fazer boa parte do forjamento desse facão na mão mesmo. Eu só consegui usar o martelete com eficácia quando eu usava alguma ferramenta de topo nele, que é exatamente isso que eu estou fazendo agora. Depois de esticar o material de forma mais grosseira, eu digo o material que eu ia usar para o anel, eu vou terminar de forjar a transição entre esse material e o material do cabo com a ferramenta de meia cana e vou terminar de arredondar o material para esse anel usando o meu aplanador de martelete. Com isso já feito, eu posso voltar para a bigorna com uma marretinha de forjador bem leve, essa aqui eu fiz também, ela pesa 700 gramas, e eu vou usar a parte arredondada dela para fazer o formato do cabo. Como eu disse a vocês, eu quero que o formato desse facão seja forjado até o fim. Eu não quero ter que usinar o perfil dele para que eu não perca a textura forjada. Eu acho que é uma demonstração muito legal de habilidade do forjador, além de ser esteticamente muito legal também. Com o formato do cabo já forjado e com o material do anel também já esticado e arredondado, é hora de fazer de fato o anel. E o primeiro passo vai ser forjar essa pequena torção, esse pequeno scroll, bem na pontinha desse material do anel. E para isso eu vou usar primeiro o meu tenaz de bico fino, que eu inclusive forjei aqui no canal há muito tempo atrás. E depois vou para a marreta mesmo, para refinar esse formato, dando marretadas bem leves para que eu deforme o mínimo possível esse material. Quanto mais limpo eu fizer esse scroll, quanto mais limpo eu fizer esse anel, essa dobra, mais legal vai ficar no fim das contas o projeto. Depois disso vou alinhar ele com o cabo e aí vocês podem ver como ele ficou bonito. Por último vou dar uma escovadinha nele só para eu ter uma noção de como ele vai ficar no fim das contas mesmo. E foi nessa etapa do forjamento que eu percebi que, caramba, isso tá com a cara de um facão parangue, que é um modelo de facão que eu já acho bem bonito. Apesar de que o formato do parangue muda muito, inclusive de país para país, mas eu sei que eles são muito usados nos países do sudeste asiático, acho que na Indonésia é bastante usado, também na Malásia. De qualquer modo, só entenda que essa é a minha interpretação de um facão chopper inspirado em um parangue e não exatamente um parangue tradicional, até porque os parangues tradicionais não são full tank, né, eles são espiga oculta. Enfim, fica essa minha pequena explicação aí para os senhores e também talvez uma aula para os que não sabem. Aí vocês podem ver que o formato do facão tá bem bonito. Eu achei que eu tinha finalizado o forjamento, até aplanei ele no meu martelete como vocês viram no clipe passado, mas eu decidi que eu não estava satisfeito com o quanto eu tinha forjado ele. Eu queria que ele tivesse o mínimo possível de usinagem e por isso eu voltei ele para forja e com o meu Kozuchi dei uma forjadinha bem mais legal no fio desse facão. Isso deu a ele uma curvatura bem sensual, na minha humilde opinião, ficou bem bonito. E eu acho que também combina bastante com a minha ideia inicial de forjar esse facão até o mais próximo possível do formato final. E esse forjamento foi tão próximo do formato final que antes da usinagem eu já temperei esse facão. Eu não mostrei aqui no vídeo, mas eu normalizei ele 2 vezes antes da têmpera. Eu tenho motivos para acreditar que 2 normalizações fazem mais sentido do que 3, principalmente porque muitas vezes a terceira estraga as 2 primeiras, então eu vou deixar o link do vídeo que justifica esse meu posicionamento na descrição para caso vocês queiram assistir. É um papo meio técnico, talvez vocês não curtam muito. É de um metalúrgico inglês falando sobre formação de martensita, perlita, sementita, tamanho de grão, etc. Então, enfim, certamente 2 ou 3 ciclos de normalização vão dar facas muito boas de qualquer forma. O que importa é que essa têmpera foi extremamente bem sucedida, pessoal. O facão tá bem retinho, com exceção da ponta que eu acabei batendo no fundo do meu tanque de têmpera, mas não tem problema. Na usinagem certamente eu conseguirei ajeitar isso daí. Eu tô bem feliz com o formato final desse facão. Agora que eu consigo pegar ele na minha mão, eu consigo sentir que realmente o perfil dele ficou extremamente bem forjado. E antes de usinar eu vou colocar ele na minha amostra para escová-lo com a escova de aço na minha esmerilhadeira grande. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas a carepa, que é a oxidação da forja, é muito dura, como se fosse um vidro. Então ele agride muito, ele gasta muito rápido essas lixas para lixadeira. E quem é cuteleiro sabe que elas não são baratas. Então depois de escovar eu vou pegar uma lixa grão 50 e rapidinho ali, já
que esse facão tá tão bem forjado, eu vou usinar esse bisel dele, que inclusive ficou tão bem forjado, ou talvez isso seja um indício de que ficou não tão bem forjado assim, mas ficou tão próximo do formato final que na pontinha da faca, no bisel que era para estar todo prateado por causa da usinagem, ficou alguns pontinhos pretos ainda do forjamento. Mas enfim, vocês vão ver no fim do vídeo e aí vocês mesmos julgam se é um problema ou não. Mas enfim, pessoal, com o gume do facão já usinado, eu não vou fazer um pouquinho de usinagem criativa um pouco mais pra frente pro vídeo, vocês vão ver. Eu vou fazer rapidinho os furos por onde eu vou passar os pinos de fixação do cabo desse facão. E com isso finalizado, ele está pronto para ir para o lixamento manual. Eu vou prender um pedaço de madeira na minha amostra de ferreiro, depois vou prender o facão nesse pedaço de madeira com um sargento e vou lixar ele manualmente até a lixa 400. Eu gosto muito do acetinado da 400 e considerando que esse facão é um facão mateiro, né? É um facão para porrada, 400 está excelente. E aí vocês podem ver a diferença clara entre um lado usinado na lixadeira e um lado lixado manualmente. Eu comprei algumas lixas meio diferentes, então eu quero testar o acabamento que elas deixam nas minhas facas saindo da lixadeira mesmo, mas por enquanto realmente o lixamento manual é imbatível. E aí vocês podem ver, pessoal, como o processo de lixamento manual é chatinho, mas na realidade ele não é tão demorado assim. Eu tô gostando bastante de testar o quão bem eu tô retirando o material da faca usando esse marcador permanente. É claro que eu só tô demonstrando aí, escrevendo o número, no caso a gramatura da lixa e depois lixando ele para fora. Mas o ideal seria que eu estivesse riscando com esse marcador permanente ao longo da lâmina inteira, para que eu possa ir vendo o quão bem eu tô tirando essas marcações do marcador permanente, desse jeito aí. Isso tem me dado acabamentos excelentes sem tanto trabalho assim. Existe, claro, a técnica de lixar em direções diferentes, então você lixa com uma gramatura. Ao subir a gramatura você lixa meio na diagonal, até tirar todos os riscos. Eu acho que isso deve dar um acabamento absolutamente lindo, excelente, mas eu acho que é um trabalho de, é um trabalho de louco, que eu sinceramente não estou disposto a fazer, a não ser que eu esteja vendendo as facas por R$2.000, a não ser que seja uma faca muito especial, assim. Pra mim não faz sentido. De qualquer maneira, meus queridos, com o facão já lixado manualmente, é hora de colar as talas desse facão. Eu não mostrei esse processo das talas porque foi muito chato de fazer. Eu tinha que literalmente montar e desmontar esse facão todas as vezes que eu ia fazer qualquer pequeniníssimo ajuste nessas talas, já que eu não queria usinar o formato das talas enquanto elas estivessem próximas ou em contato com o facão. Pelo motivo que eu já expliquei várias vezes, eu não quero encostar a lixa no dorso desse facão, já que eu quero manter a textura forjada nele. Então assim, esse facão deu muito mais trabalho do que deveria, mas eu acho que foi um projeto muito interessante para eu aprender muitas coisas. Enfim, senhores, o que importa nessa altura do campeonato é limpar muito bem as talas e o aço. Se vocês prestaram atenção, vocês viram que eu fiz alguns furinhos de ancoragem bem rasos na parte interna das talas também. Isso vai ajudar com que essa cola epóxi prenda tudo, mas muito bem preso mesmo. E outra coisa que vai ajudar nesse processo são os pinos, que nesse caso eu estou usando pino de aço mesmo. Eu não mostrei aqui no vídeo, mas quando tudo já estava muito bem posicionado, eu prensei eles no lugar claro, com um sargento, e usando um pedacinho de papel ou de algodão sujo com querosene, eu limpei o excesso da cola. É óbvio que quando você põe bastante cola, e é bom que você ponha bastante cola mesmo, e prensa, o excesso de cola vai sair pelas laterais da tala, e é importante que você tire esse excesso. Eu faço isso usando querosene ou álcool. O álcool também funciona, a acetona também funciona, use o que estiver à sua disposição. Depois disso eu parti para o lixamento manual do cabo, eu lixei ele até a grão 600, coloquei um pouquinho de óleo para que ele absorvesse esse óleo e depois realmente arrematei tudo usando um pouquinho de cera de carnaúba, que é o que vocês estão me vendo fazer agora. Eu passo bastante cera, sendo bem generoso, para deixar um excesso mesmo, e depois eu venho com um secador de cabelo do mais quente que eu conseguir, considerando que essa madeira é roxinho, para não só derreter a cera, mas também mostrar a cor natural e tão bonita do roxinho. Infelizmente nesse caso não deu certo, a madeira simplesmente não quis ficar roxa, mas eu acho que o cabo tá bem bonito mesmo assim. É engraçado porque já aconteceu em um outro projeto de eu usar roxinho e também não dá certo. A madeira não ficou roxa de jeito nenhum, mas é a vida. E o último passo para de fato finalizar esse facão é afiar ele. E para afiar ele eu uso uma lixa bem fininha e também já bem gasta na minha lixadeira para fazer esse fio secundário. Eu passo de um lado, depois dou uma analisada para ver se está tudo bem centralizadinho mesmo, e depois passo o outro lado até sentir que se formou uma dobrinha no gume mais fino possível do meu fio. Essa dobrinha é o que a gente costuma chamar de burr. Burr é o local onde o aço está tão fino que por mais que ele seja duro, ele dobra. Retirando esse burr, a sua faca vai estar extremamente afiada, e para retirar esse burr eu uso a roda de polir no meu esmeril com pasta de polimento verde. Mas bem rapidinho e também só no fiozinho da faca, para não descaracterizar esse acetinado que ficou muito bonito. Um colega me disse que essa faca está parecendo uma navalha gigante,
E depois disso eu não consigo mais desver. Eu acho que ficou lindo, essa faca tá excelente. Esse anelzinho ficou muito bem forjado e eu tô muito feliz com o resultado final. Comenta aí embaixo o que você achou. Comenta aí embaixo se eu deveria fazer uma bainha para ela. Sim, eu aprendi a fazer bainha. E se os senhores realmente quiserem eu faço um vídeo aqui ensinando como fazer. Por hoje é só, senhores. Valeu!